vocês? Hoje nós viemos aqui falar de alguns temas que parecem não ter tanto problema, parecem ser coisas assim, bobinhas até, mas que na verdade são coisas que nos afastam de Deus. Então é muito importante a gente saber para a gente não cometer esses erros. Então, para você que tem dúvidas sobre alguma das coisas que você ainda faz, fica nesse vídeo. Quem sabe você descobre se elas estão certas ou erradas. E a primeira coisa que parece normal, mas que desagrada a Deus, é acreditar em signos. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Assim diz o Senhor, não se comportem como as outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham outras nações de terror. Às vezes, as pessoas tomam decisões baseadas no horóscopo, e é como se elas estivessem falando que elas não precisam de Deus para guiar a vida delas. É como se elas dividissem a confiança delas, né? 99% em Deus, mas 1% deixa eu ver qual que é o meu número da sorte, ou deixa eu ver se meu dia vai ser bom, como que vai acontecer hoje, né? E é uma coisa que, inclusive, muitos cristãos acabam colocando, né, nessa coisa de bio, Instagram, já coloca ali o signo, mas é uma coisa assim, que aparentemente é inocente, né, mas que não condiz com uma conduta cristã e que quando você bate o olho, você já vê que não é uma pessoa que pratica 100% a fé cristã, porque isso não vai de encontro à fé. Como eu falei, divide a confiança em Deus. E Deus, ele não vai aceitar um coração dividido, ou é tudo ou é nada. Além do mais, se você não acredita em signos, por que você vai se apresentar para uma pessoa e dizer seu signo? Muitas vezes as pessoas perguntam qual é o nosso signo, e a partir do momento que a gente diz o nosso próprio signo, a pessoa julga a gente por causa dele. Mas se você não acredita que você é do jeito que o seu signo diz que você é, por que você vai mostrar para outras pessoas algo que você não é? Meu signo é leão de verdade. É isso. A segunda coisa são más conversações, como fofocas, palavrões e piadas de mau gosto. Na Bíblia, em Mateus 12, versículo 36 diz: "E eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados." A Bíblia é bem clara quando diz: se você é cristão, o que você está fazendo no meio de más conversações? Em outras passagens diz: assentados com os escarnecedores. Porque uma pessoa que é de Deus, ela não quer estar no meio de coisa errada, aquilo incomoda ela. Ela quer estar no meio de coisas que agradam a Deus, pessoas que agradam a Deus. Porque daí as pessoas perguntam, mas eu vou ter que perder minhas amizades, minha amizade que eu cresci com ele. Olha, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas e que as trevas não têm comunhão com a luz. Então é uma coisa que, se você de fato se converteu a Jesus, não tem mais comunhão. Os assuntos são diferentes, os pensamentos são diferentes, a visão que você tem sobre as coisas é diferente. Então não tem muito motivo para estar ali. E não é que a gente vai ser grosso ou arrogante por causa disso, mas é que não vai bater mais. Vai ser algo natural. E a terceira atitude que desagrada a Deus é ficar. A Bíblia não tem um versículo especificamente sobre isso, mas nela há vários outros que mostram a importância de você controlar a sua carne, controlar o seu corpo, e mostra também que o nosso corpo é templo de Deus. Olha esse aqui, por exemplo. Em 1 Tessalonicenses 4:4 diz assim: "Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus." É muito comum a gente ouvir por aí, né, que a gente é jovem, que a gente precisa aproveitar a nossa juventude, mas aproveitar de que maneira, né? De que maneira seria esse aproveitar? Porque o fato da gente ficar com um, ficar com o outro, faz a gente se assemelhar com o mundo. E a Bíblia diz claramente que a gente tem que ser pessoas diferentes do mundo, né? Nossa conduta tem que ser uma conduta diferente do mundo. O namoro cristão é algo totalmente diferente do namoro do mundo. O ficar é algo sem compromisso, e não é isso que Deus nos ensina. Inclusive, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar muito bem dele. A Bíblia também diz que o pecado contra o próprio corpo é um dos piores que existe. E o quarto erro é seguir o coração. E a Bíblia nos ensina aqui, em Jeremias 17:9. "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: você tem que ouvir mais o seu coração. Se você ouvir seu coração, ele vai te mostrar o que você deve fazer, o que você deve escolher. E não é isso que a Bíblia nos ensina, como no versículo que a gente falou. Ela nos ensina que o nosso coração é corrupto e os nossos sentimentos ele vêm do nosso coração. Então, o que a gente pode esperar disso seguindo as nossas emoções? Isso só vai levar a gente pro lado ao contrário de Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que usar a fé racional, né? Nós temos que usar a cabeça. A fé, ela não é sentimento, a fé, ela é pensamento. Então, a gente seguir o coração é o maior erro que a gente pode fazer na nossa vida. E o que a gente tá falando não é que você tem que ser uma pessoa fria, nem nada disso. Claro que a gente vai sentir tristeza, a gente vai... Raiva. Isso. Só que Raiva. E como a Raquel falou, raiva. Só que a gente não pode se permitir ser levado por esses sentimentos. E isso é a fé, a gente saber separar. Então, por exemplo, estou com raiva, mas eu não vou agir no impulso. Eu vou ter o domínio próprio e não vou xingar ninguém, não vou bater em ninguém. Eu vou saber me controlar, ficar na minha, deixar aquele assunto quieto. Então, a gente saber separar, não seguir os nossos corações, mas seguir o que Deus manda. E aí, você sabia que essas coisas... Eu tava olhando pra cima. Eu tava realmente brisando. E aí, você já sabia que essas atitudes te afastam de Deus? Então deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa que você de repente fazia, que você não sabia, mas agora não tem mais desculpa, hein? Agora você já sabe. Inclusive, se vocês têm alguma dúvida ou precisam de uma orientação, entra aqui na página dos jovens, vai estar todas as informações aqui embaixo. E também para acompanhar os posts, né? Sempre tá tendo posts com versículos para te fortalecerem. Então não perde essa oportunidade. Nós também temos encontros presenciais que são feitos 2 vezes ao mês. E se você deseja participar, entre em contato com a gente, que a gente te passa mais informações. Então hoje a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo Jovens Reconectados.